entrando um pouco antes para poder aguardar dar o horário combinado, enquanto o deputado Dorico também nos conecta lá de Brasília, né? Então, estamos fazendo aí entramos aí 5 minutinhos antes para as pessoas irem já adicionando. Boa noite, Uba. Opa! Bom, nós combinamos começar às 18 horas, faltam 3 minutos, vamos deixar o pessoal aí adicionando, né? Para a gente começar daqui a pouco. É verdade. Como é que tá de quarentena aí? Eu tô isolado em casa, discutindo aqui as coisas, tudo, às vezes, pela chamada de vídeo, para poder... Porque a conversa, quando você tem olho a olho, é melhor, né? É verdade. Então, às vezes, estou fazendo por FaceTime, né, pela chamada de vídeo, para poder a gente dar prosseguimento a alguns assuntos. Mas está tudo bem. Nós estamos aqui faltando 2 minutos. Em Porto Seguro, como é que estão os casos? Já tem quantos casos hoje? 10 casos, o dado atualizado de hoje, né, às 15 horas, deixa eu pegar aqui, 10 casos confirmados. E a prefeita renovou o decreto aí por mais 15 dias, né? Aqui, foram confirmados 10 casos. E casos negativos 74 e casos suspeitos 16. Se você somar aqui, dá para você ter ideia que nós só tivemos 100 testes, né? Só fizeram 100 testes. É um número também muito pequeno, né? De pessoas que foram testadas. Então, pelo que eu soube, as outras pessoas que apresentaram algum outro sintoma não entravam no critério para os testes. Então, só 100 testes foram feitos até agora. Bom, nós estamos faltando 1 minuto só para a gente começar. 1 minuto. Não vamos ser pontuais, eu sou pontual. Britânico, né? Mas a imagem está chegando bem aí? Está tudo bem com você? Você está em Brasília, né? Tá tudo certinho. Estamos aqui em Brasília. De stand-by aqui para as votações. Estava tendo votação agora no Congresso, a PEC da guerra, né? Está sendo votada nesse momento lá no Congresso. Mas estamos fazendo as votações todas online. Rodrigo Maia... porque não está tendo sessão no plenário, né? Exatamente. Tudo plenário virtual. A gente criou um aplicativo que está tendo como fazer as votações para não parar o Congresso, mas sempre à distância, de longe. Cada um na sua casa. Ok. Bom, falta 1 minutinho para a gente começar. Deputado Marcel Moraes, um abraço, irmão. Ah, ele está aí, adicionou, né? Que bom, que bom. Bom, 18 horas, como nós combinamos, eu de Porto Seguro, no Arraial da Ajuda, o deputado Dorico Júnior, lá em Brasília, na casa dele, resolvemos fazer essa live para conversar com os trabalhadores, com as pessoas que estão passando, nesse instante, por privações muito graves. A pandemia do coronavírus chegou no Brasil e tem feito um estrago na vida das pessoas e também um estrago econômico de grande proporção, mas não só em Porto Seguro, mas na Bahia, no Brasil, no mundo. E esse estrago econômico coloca as pessoas numa condição de muita privação. E o mundo todo tem feito algumas medidas para tentar amenizar esse momento, esse prejuízo, essa coisa de todos terem que ficar em casa. Quando a recomendação das autoridades sanitárias é de ficar em casa, significa que nós estamos com o comércio fechado,
em Porto Seguro, que a nossa cidade é turística, nós não temos os ambulantes na praia, nós não temos o pessoal que trabalha com a lotação fazendo corridas, nós não temos os taxistas fazendo corrida, nós não temos os barraqueiros da Passarela do Álcool fazendo suas vendas, nós não temos turista, nós não temos o comércio aberto, nada. Temos apenas a vontade das pessoas de que isso passe rápido e, em determinado momento, as autoridades fizeram essas medidas de isolamento das pessoas como uma forma de evitar que a doença chegue em todos os lugares ao mesmo tempo, fazendo um colapso nas redes hospitalares. E nenhum país e nenhuma cidade do mundo está pronta para receber essa pandemia. Para você ver, os países de primeiro mundo é que está mais sofrendo, né? A Itália está passando por uma situação complicadíssima, a Espanha, a Alemanha, né? China. Também nós temos agora os Estados Unidos, que só hoje morreu 1.100 e poucas pessoas, quase 1.200 pessoas, o recorde de hoje. É evidente que eu estou fazendo essa abertura aqui para conversar com vocês, que todas as medidas sanitárias que mais funcionam é as pessoas ficarem em casa. Ficar em casa, isso tem um custo, porque quem é autônomo, quem é ambulante, quem é barraqueiro da passarela, quem é mototaxista, quem é pescador, quem é pessoas diaristas que trabalham tanto na construção civil quanto também nas diárias de limpeza de casas, camareiras de hotéis, todo mundo está passando por dificuldade porque muitos deles não tinham salário e precisavam do esforço diário para poder ganhar o seu sustento. E agora não tem renda, absolutamente nenhuma renda. E o mundo todo se debruçou com esse problema e os governos estão ajudando. E em Brasília não foi diferente, foi votado um projeto pela Câmara dos Deputados na semana passada, depois o Senado aprovou e o presidente Jair Bolsonaro fez a sanção no dia 1º e também uma medida provisória para relocar os recursos no valor de 98 bilhões e 200 milhões. O Dorico, como foi a aceitação aí por parte dos deputados? Isso aí não teve nenhum deputado que se opôs a essa medida de urgência, né? Boa noite, Uba. Boa noite, amigos aí da live do Instagram. É um prazer poder falar com vocês aqui pelo Instagram. Primeira vez que eu faço uma live, mas gostei da ideia. Aqui, Uba, nós fizemos uma votação na Câmara, nós nos antecipamos quando o presidente da República ainda minimizava os fatos da manifestação do corona em todo o nosso país, né? Principalmente nas capitais, onde começou os casos. E nós nos antecipamos aqui votando esse auxílio emergencial, que a gente chama de Corona Voucher. Corona Voucher, né? A imprensa apelidou de Corona Voucher. Exatamente. Que é um benefício para os trabalhadores informais, trabalhadores que já recebem ali uma ajuda do Bolsa Família, que vão poder receber um auxílio mensal aí de R$600 durante esses 3 meses. E para mães que são dona de casa. É a chefe de família, né? Chefe de família, né? Vai poder receber até R$1.200 por mês durante esses 3 meses de crise, colapso na nossa economia. E, infelizmente, nós tivemos que nos antecipar. E o governo, eu acho que a partir de agora tem entendido, já tem tido mais clareza de que nós vivemos um momento muito difícil. Nós não temos mais esse lado do governo que minimiza os fatos, porque sabe que os números eles vão aumentar. Nós estamos apenas no começo de uma grande crise que vai acontecer no nosso país. Não é hora de poupar recursos para poder ajudar quem mais precisa. Como você falou bem, a melhor forma de prevenir o contágio do coronavírus é estando em casa, ficando dentro de casa. E isso, claro, tem respaldos econômicos, tem aí consequências econômicas muito graves. Não, que para o país, né? O país para todo. Pô, e a gente fica vendo, turística, né? E o turismo é o primeiro a sentir, né? É o primeiro a sentir, porque no momento de privação as pessoas naturalmente tentam economizar
tentam deixar o dinheiro para comida, remédio, e não sabe até onde vai durar essa crise. E aí o que eu recomendei, Dorico, e cheguei a dizer, gravar vídeos, falei isso no meu programa de rádio, era que era necessário, nesse instante, a gente fazer um esforço coletivo, e agora é preciso a gente ter o desprendimento da questão ideológica partidária, e agora todo mundo precisa nos unir e somar esforços para que a gente possa diminuir esse problema social que está acontecendo já. Já tem muita gente em Porto Seguro que não tem o que comer hoje. Tem muita gente que, principalmente as pessoas que trabalham autônomos, como ambulante, mototaxista, pessoas que precisam do faturamento do dia para poder chegar no final do dia comprar o seu alimento, esses já estão passando por privações e acredito que o governo fez correto quando sancionou, né, depois de muito esforço, porque o projeto inicialmente era uma ajuda de R$ 200, você lembra, né? R$ 200. A Câmara aumentou para 500 e acabou que o presidente entendeu que 600 seria o número redondo e melhor. E aí, resultado, R$ 600 até 2 pessoas, né, pode ser dentro da mesma família beneficiadas. É evidente que com R$ 1.200 numa família, não vai faltar comida se não houver desabastecimento. Agora, o que o governo precisa é exatamente fazer com que esse pagamento seja feito rapidamente, né? Rapidamente. E aí, Dorico, eu estava aqui até estudando esse assunto mais cedo. Quem são as pessoas que têm esse direito, né? Tem esse direito de receber esses R$ 600 ou 1.200, se for chefe de família mulher. Então, primeiro, eu estava olhando, tem que ser trabalhador sem carteira assinada. Não pode ter carteira assinada. Tem que ter uma renda, né? Tem que ter uma renda individual que não seja superior a meio salário mínimo, e na família não pode ter renda somados que ultrapasse a 3 salários mínimos. Isso são os limitadores que o projeto prevê. Mas teve uma novidade muito boa hoje. Eu estava acompanhando o ministro Onyx. Ontem havia uma previsão de que 54 milhões de pessoas seriam beneficiadas, e hoje a estimativa é que amplie para 65 até 70 milhões de brasileiros que poderão ser beneficiados com essa medida. Então, é um número de 54 para 65, são 11 milhões a mais. E se for os 70, ainda muito mais gente sendo beneficiada com esses R$ 600. E essa é a recomendação do mundo todo, né, Dorico? Tem que dar o dinheiro. Exatamente. O Rodrigo Maia falou, inclusive, hoje, que nós não podemos poupar esforços para poder fazer essas ajudas. É claro que essas ajudas de auxílio do Corona Voucher é na tentativa de minimizar os problemas que vão causar na economia familiares e pessoais dentro de cada casa. É claro que nós estamos aí evitando a fome, evitando as necessidades básicas, né, de uma família que realmente precisa estar na rua do dia a dia, como você falou, que sai de dia e tem que voltar à noite para ter o seu alimento. Então, nós estamos sanando aí a fome e a necessidade do pequeno lá de baixo, lá da ponta, de poder ter o seu prato na mesa. Mas nós temos consequências gravíssimas. Eu vi uma mensagem aqui, que chegou há pouco na live, perguntando, e os hoteleiros? Que Porto Seguro é uma cidade muito turística e com certeza tem muitos aí dessa parte, desse segmento hoteleiro que devem estar nos seguindo aqui, acompanhando a live. E você foi prefeito de Porto Seguro por 2 vezes. Foi deputado federal, foi deputado estadual. Eu queria te perguntar, em algum momento, você já viu passar por uma situação dessa, uma cidade turística como a de Porto Seguro? Como é que tem que ser o trato em relação a esses hoteleiros, essas pessoas que vivem do turismo, que dependem do aeroporto cheio, recebendo pessoas todos os dias para poder ter o seu sustento? Como que a gente vai... Como que as pessoas vão passar por esse momento tão difícil que apenas está no começo da nossa cidade?
O ministro fala em 20 semanas, né? Ele chega a falar em 20 semanas. Então, isso se estenderá até setembro. E é um negócio muito louco. Quando vocês aprovaram aí o projeto que durará 3 meses e vai começar a ser liberado na próxima semana, então nós estamos falando de abril, maio e junho. Ou seja, a ajuda para as pessoas poderem comer até junho terá, né? É possível até que, se essa crise persistir, que esses meses sejam estendidos. Certamente a Câmara e o Senado deverão estender aí esse projeto, se assim for necessário. O número de desempregados também, que hoje já é grande no Brasil, deve era 11 milhões, agora vai virar uma coisa louca, né? Uma coisa louca. Vai virar uma coisa louca. São pessoas que vão ter que se encaixar nesses benefícios durante esses dias. Eu acho que no Brasil, não só em Porto Seguro, nós nunca passamos por nada parecido. Eu acho que o mundo não passou. Aliás, quem passou por isso, algo parecido, foram países que foram bombardeados na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, onde faltava água, faltava luz, faltava comida e as pessoas ficavam escondidas porque bombas caíam em cima da cabeça. Mas fora isso, nós estamos tendo uma situação de guerra. É uma situação de guerra onde muitas pessoas poderão morrer. Anteontem, o Dorico, o presidente Donald Trump chegou a dizer que nos Estados Unidos poderá ter 240 mil mortos. Ora, se os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, que tem os hospitais, tecnologia e tem muito dinheiro, poderá morrer 240 mil pessoas, imagine nós que somos um país de terceiro mundo, que não temos uma rede hospitalar que possa atender essa demanda, nós temos poucos leitos de UTI e nós não temos dinheiro sobrando. Então, imagine o que isso pode representar para o Brasil. Mas, Rodrigo, eu quero falar aqui, só para deixar as pessoas que estão nos ouvindo nesse instante, primeiro, alguns dados importantes sobre essa medida de emergência conhecida pela imprensa como Corona Voucher. Primeiro, 3 meses de duração. Segundo, os trabalhadores informais. Quem tem direito a isso? Os trabalhadores informais. É quem não tem carteira assinada. As pessoas desempregadas que não estejam, nesse instante, recebendo seguro-desemprego. Quem tiver recebendo seguro-desemprego nesse instante não poderá receber essa ajuda. Também, outra coisa interessante é o microempreendedor individual. Esse também que tem uma microempresa que não consegue vender, está tudo fechado, ele também terá o direito. E aí o interessante é que cada pessoa poderá receber R$600, mas no limite de 2 por família, e terá a mãe, que seja a chefe de família, direito a receber dobrado. Então, R$1.200. E quais são os critérios? Tem que ser maior de 18 anos, tem que ter mais de 18 anos, tem que ter uma renda de meio salário mínimo por pessoa, que dá em torno de R$522, e a família não pode ter 3 salários mínimos no conjunto, né, que dá R$3.135. Outra coisa que as pessoas perguntam muito, e o Dorico certamente conhece isso, quem já recebe Bolsa Família também tem direito, se o valor for menor de 600. Que aí complementa para R$600. Se for, vamos imaginar que a pessoa receba R$250 de Bolsa Família. Se recebe 250, vai ter direito do Corona Voucher, a diferença para totalizar os R$600. A outra coisa também que o Senado, viu, Dorico? O Senado aprovou, e certamente a Câmara deve votar agora, porque o projeto foi de iniciativa do Senado, aumentando o leque de pessoas atendidas, como caminhoneiro, taxista, agricultor familiar, catadores de lixo, garçons, camelôs, artistas, pescadores, manicures, todo esse pessoal também terá direito. Quem não tem direito, efetivamente, é quem é aposentado e quem está recebendo seguro-desemprego. E aí, Dorico, em Brasília,
Já definiram como é que vai pagar esse pessoal? Como é que eles estão resolvendo isso? Olha, Oba, aqui nós temos o Tesouro, que tem essa reserva justamente para momentos críticos e graves como o que nós estamos vivendo. O dinheiro nós temos para fazer. É claro que esse gasto desse dinheiro gera consequências econômicas grandes e graves para o Brasil. Mas, nesse momento, não é hora de poupar dinheiro. Não é hora de pensar em economizar. O ministro Onyx Lorenzoni, há pouco tempo, falou na TV que estima gastar mais ou menos, durante essa fase do coronavírus no nosso país, nessa crise, nessa pandemia, cerca de 800 bilhões de reais. É o que nós esperávamos da reforma da Previdência de Economia para o Brasil. Exatamente o mesmo número. Então, é claro que esse crescimento que nós víamos para o Brasil, as medidas de reforma que nós estávamos aprovando, visando o crescimento do país, elas foram travadas com essa crise que tomou conta do nosso país, que parou o nosso país. Quando nós pedimos para as pessoas ficarem em casa, nós sabemos que ali tem consequências graves. Muita gente não pode ficar em casa, tem que estar na rua, tem que trazer o seu sustento. Mas, infelizmente, é uma medida de sobrevivência. Nós não temos equipamentos hospitalares para todos. Nós temos uma dificuldade agora muito grande de conseguir testes, máscaras e equipamentos de respiradores que nós não estamos conseguindo comprar, mesmo com dinheiro em caixa. Porque a China está vendendo para Índia. Hoje a China cancelou a compra da Bahia, né? Hoje a China cancelou a compra da Bahia, né? Exatamente. A Bahia tinha comprado 600 respiradores e a China cancelou. Então, um negócio louco. E os fornecedores são quase todos chineses ou argentinos. E o que o ministro da Saúde fala muito sobre isso é que nós temos que achatar a curva de pessoas contaminadas, porque nós precisamos atender a todos. Na nossa rede hospitalar, por mais que nós tenhamos o Sistema Único de Saúde, aí em Porto Seguro, por exemplo, nós temos 10 vagas de UTI na cidade inteira. E, com certeza, são vagas disputadíssimas, porque já tem outros problemas de saúde que precisam da UTI. Então, quando nós deixamos as pessoas vão para as ruas, aumenta o contágio rápido das pessoas, acaba que isso tem um problema muito grave de atendimento da rede pública de saúde. E nós entramos em colapso. Então, o que o ministro tem se esforçado muito, mesmo com alguma divergência com o presidente da República, é que nós não podemos chegar ao ponto de olhar para trás e dizer erramos. Nós temos que prevenir, nós já sabemos o que vai acontecer. O problema do coronavírus, ele não é um problema político. Nós temos exemplos de outros países que viveram o que nós estamos vivendo. Então, nós temos a oportunidade de ter exemplos fora, que já passaram pelo que nós estamos passando. E tem dados, porque quando nós tratamos de medicina, nós temos que tratar de ciência. Nós deixamos a política de lado. Hoje, na Câmara dos Deputados, não existe mais oposição, não existe mais governo. Nós somos um só. Nós estamos aqui votando tudo por acordo, todos os partidos, independente de que lado seja, de direita. Para resolver o problema, para tentar resolver um problema que é grave para o nosso país, muito grave. Não, e o que é importante, Dorico, pegando aí carona no seu raciocínio, é que esse problema começou na China, mas destruiu a Itália, destruiu a Espanha, a França e agora os Estados Unidos. Como é que é um problema político local? Não é problema político local. Não é questão de oposição e governo, se tem que fazer isolamento ou não, porque um defende um ou não. O mundo todo está parado. A China, né, conseguiu avançar um pouco quando fez isolamento. Mas hoje agora, os Estados Unidos bateu recorde de morte, né? Hoje de morte, quase 1.200. Quase 1.200 hoje. E outra coisa, se você olhar, como deve ser muito mais difícil para os indianos, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, do que para nós que somos 210. E lá na Índia eles também estão fazendo isolamento. Imagina fazer isolamento de 1 bilhão e 300 mil moradores de um país. Nós somos 210 e a gente está aqui ainda batendo cabeça se tem que fazer, se não tem que fazer. É um negócio muito louco. Mas eu queria aqui falar para os nossos ouvintes dessa live como é que o governo está identificando que as pessoas que irão receber esse dinheiro. Eles estão usando 3 cadastros. 3. Eles estão usando principalmente o cadastro único, que foi esse cadastro único. Quem tem Bolsa Família já tem Bolsa ele, Família. Né? Então, o cadastro único ele foi criado em 2003
com a finalidade de cadastrar as pessoas de baixa renda que poderiam ser alvo de ações sociais. Todas as pessoas que receberam ou se inscreveram na Minha Casa Minha Vida, está lá no Cadastro Único. Todas as pessoas que se inscreveram também na Bolsa Família, também está lá. O Cadastro Único também tem pessoas que escreveram naquele programa de cisternas no Nordeste, né? Também tem, deixa eu ver se eu lembro mais, que escreveram nas tarifas sociais de energia elétrica. Tem também pessoas que se inscreveram para não pagar as taxas de concurso público, passe livre, o Projovem. Essas pessoas todas, eles utilizaram o Cadastro Único para poder, por exemplo, não pagar a taxa de um concurso público. Então, o seu nome está lá. E como é que você vai saber se você está cadastrado? Bom, mas primeiro eu quero falar o seguinte, o governo vai usar 3 tipos de cadastro. O Cadastro Único, que abrange aí Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e todos esses programas de combate à erradicação do trabalho infantil, carteira de idoso. Quem tem carteira de idoso já está lá no Cadastro Único. Então, todo mundo que está nesse Cadastro Único terá direito, desde que não tenha uma renda superior a 3 salários mínimos da família. A outra coisa é o seguinte, o governo também vai usar o sistema da Previdência Social, os cadastros dos contribuintes da assistência social, porque lá também eles têm a faixa de renda. Eles também vão usar o cadastro da Previdência Social e vão usar o cadastro do microempreendedor. Então, eles vão utilizar 3 cadastros para identificar aqueles que poderão receber essa ajuda do governo, o Corona Voucher, né, como apelidou a imprensa o Corona Voucher. Mas, Dorico, uma coisa importante que as pessoas precisam entender é o seguinte, e se eu não tiver nesse cadastro, o que é que eu faço? Tem uma notícia boa. O ministro Onyx Lorenzoni acabou de dizer agora, coisa de meia hora antes de começarmos a live, de que o aplicativo que usa para consultar se você está cadastrado, tem um aplicativo chamado Meu CAD Único. Meu CAD Único. Você pode baixar no App Store, né, no Apple Store, você pode baixar e lá você preenche os dados e consulta se você está cadastrado. Se você não tiver, o aplicativo, a partir de terça-feira da próxima semana, vai permitir que você se inscreva através do aplicativo, que hoje ele não permite. Hoje só permite consultar, mas na terça-feira você terá a possibilidade de fazer a inscrição pelo aplicativo disponibilizado pelo Ministério da Cidadania. O Ministério também tem advertido bastante para que até que esse aplicativo seja pronto, que as pessoas não entreguem os dados pessoais, porque existe muita tentativa de golpe para as pessoas menos esclarecidas. Então, que as pessoas elas tomem cuidado. Só vão mexer no Cadastro Único quando começar realmente a valer o aplicativo ou quando o Ministério dá a informação oficial de como será feito esse cadastro, para que as pessoas não entreguem seus dados pessoais, para outras pessoas que estão aplicando golpes, que aproveitam desse momento tão difícil do Brasil e usam disso para poder se beneficiar às custas de quem mais precisa. Então, é muito importante que as pessoas fiquem ligadas e só atendam às recomendações oficiais dos ministérios e do aplicativo que agora foi anunciado hoje pelo ministro Onyx, que terá o aplicativo para poder as pessoas que não estão cadastradas no Cadastro Único, porque o Cadastro Único, eles falaram que vão pagar até dia 10. Eles falaram quarta-feira, né? Quem recebe o Bolsa Família automaticamente já está incluído. Quem participa de Minha Casa Minha Vida vão receber até dia 10 aí esse benefício. Quem não está, esperar a definição do Ministério, do aplicativo, como será feito, para poder não estar levando seus dados pessoais, entregando aí na mão de outras pessoas. Bom, eu quero aqui fazer umas observações. É o seguinte, para você se cadastrar, no município você pode fazer através do CRAS. Agora, a partir de terça-feira, você vai poder fazer pelo aplicativo do Ministério da Cidadania chamado Meu CAD. CAD Único. Agora, o que precisa? O nome completo,
o estado civil, se é casado, é solteiro, sua renda, né? A situação no mercado, você está empregado ou desempregado, você falar seu nível de escolaridade, CPF, carteira de identidade, título de eleitor, certidão de nascimento, mas quem tem a carteira de identidade já substitui a certidão de nascimento. E se você for índio, você precisa do RANI, né, que é a certidão administrativa de nascimento de indígena. E o índio não precisa informar o CPF. Mas, Durico, eu vou passar aqui também um número do telefone, um 0800, do Ministério da Cidadania, para as pessoas ligarem para saber se ele já está cadastrado. Mas esse 0800, você só liga se for de telefone fixo. Você não consegue ligar, que eu acho um erro, né? Eu acho um erro, mas você só liga de telefone fixo. Vamos anotar aí. 0800 707 2003. Vou repetir. 0800 707 2003 é o 0800 do Ministério da Cidadania, que você pode consultar se seu nome já está cadastrado lá. Ou você pode consultar pelo site do Ministério da Cidadania. Anotou aí, Durico? Ficou muito perto. Anotei, mas não dá para mostrar, não. cidadania.gov.br é o nome do site. Estão pedindo aqui para responder, para falar de novo. 0800 707 2003. 0800 707 2003 é o telefone, mas só liga de telefone fixo. Não sei por quê que eles não liberaram para celular. Que telefone fixo hoje quase ninguém mais usa, né? Os pagamentos serão feitos pela Caixa Econômica Federal, por loterias, e também é possível fazer depósitos online. Eles estão estudando também a forma de fazer depósitos online, que vai facilitar a vida das pessoas para não ficar aglomerando em fila de loteria nem em banco, né? Porque agora banco se tornou também de risco, não só pela questão da segurança, mas a questão de saúde, porque não dá para ficar mais perto um do outro nesse momento de quarentena, de isolamento, né, Rodrigo? É verdade, nós estamos vivendo um momento diferente. Eu tenho 28 anos, sou novo, mas eu nunca vivi nada parecido, nunca imaginei que ia viver um momento como esse. Mas a gente tenta extrair sempre o lado bom das coisas que a gente vive, e eu acho que nós vamos sair, o mundo inteiro vai sair desse episódio com um pensamento diferente do próximo, da vida, né? Eu espero que a gente consiga extrair o melhor disso aí. É um momento da gente estar bem afastado, e eu acho que é só o começo desse momento, mas é um momento de estarmos unidos numa causa só. Eu acredito muito que nós vamos passar por esse desafio juntos, vamos passar por essa fase difícil e vamos, em breve, aí, estar nos abraçando, nos cumprimentando de perto, como o brasileiro gosta, né, Hugo? Nós estamos em quarentena e realmente é muito difícil para a gente. Durico, eu vou aproveitar aqui, tem as pessoas mandando mensagem pedindo para passar de novo o endereço do site do Ministério. Aquele que não conseguiu anotar, é simples, vai lá no Google e fala como faço para consultar o cadastro único. Vai aparecer umas opções lá. Primeiro o site do Ministério, que é www.cidadania.gov.br. O telefone é 0800 707 2003 e você pode baixar o aplicativo no seu telefone, chama Meu CAD Único. Meu CAD Único. Procura lá no Play Store, você lá baixa no app, né? O app Meu CAD Único. Nos telefones da Apple é Apple Store, o outro é App Store, uma coisa assim, que você baixa e lá você consulta. Você vai colocar seu nome completo, o seu estado, a cidade e o nome da mãe. É importante botar o nome da mãe. E aí você vai consultar se seu nome está inscrito lá. Essa é a observação que eu queria fazer, porque nesse momento, inclusive o site ontem do Ministério estava congestionado. Ninguém conseguia acessar, porque é muita gente procurando. Talvez seja uma boa ideia baixar o aplicativo. Talvez o aplicativo seja mais fácil
você poder consultar. E se não tiver cadastrado, fique atento que na terça-feira vai ter disponibilizado através desse CAD aí, desse aplicativo, a possibilidade de você se inscrever diretamente do seu telefone. Então, ó, uma dica aí, baixa esse aplicativo, né, Rodrigo? Eu acho que baixando o aplicativo você resolve tudo. Você consulta, se não tiver lá, você faz o seu cadastro. A gente fica mais receoso com as pessoas com menos esclarecimento que não conseguem fazer esse tipo de... baixar aplicativo, né? Ter essa noção. Mas hoje em dia as pessoas já têm uma noção maior e tem muita gente disposta a poder estar ajudando. Eu acho que a tendência aí, como o ministro falou hoje, é que esse auxílio ele chegue em mais de 60 milhões de brasileiros que precisam. Então, é uma questão aí de esperar o Ministério mostrar o aplicativo, como será feito isso, e a população está disposta a ajudar o próximo que precisa dessa ajuda. Nós temos aí uma dificuldade das pessoas de irem a banco, de estarem movimentando no dia a dia para poder estar resolvendo os problemas, inclusive esse, mas que vai ser tudo resolvido por telefone. O banco escolhido pelo governo foi a Caixa Econômica, será uma ajuda também, Uba. Vai ser criado, aqueles que não têm a conta no banco, vai ser criada uma conta poupança sem cobrança de taxa nenhuma, taxa zero para cobrança. Vai ser feito tudo por telefone, sem a necessidade de apresentar a documentação. E a gente espera que o mais rápido possível a gente consiga atender quem mais precisa. É muito importante que as pessoas que mais precisam nesse momento, que estão passando por dificuldade financeira, que realmente precisam desse auxílio, que ela consiga o mais rápido possível se cadastrar para poder estar recebendo essa ajuda. Quem já recebe o Bolsa Família, já vai receber automaticamente, já está no CAD único, já vai receber automaticamente no dia 10, mais ou menos no dia 10, como o ministro falou. Mas quem não está, ficar ligado para que essas informações de site, de como será feito pelo aplicativo, para que você consiga fazer o mais rápido possível para poder estar participando desse auxílio, desse benefício que vai chegar lá na ponta e ajudar quem mais precisa. Ô, Dorico, eu vou aqui lembrar para as pessoas que estão nos assistindo que alguns programas do governo necessitou do seu cadastro. Então, eu vou lembrar que quem se inscreveu na Bolsa Família já está lá. Não sabe, né? Já tem muita gente que está lá e não sabe. Então, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, quem está na Minha Casa Minha Vida já está inscrito. Quem está no programa chamado Bolsa Verde, o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil, que é o PET, a Carteira do Idoso, o Programa Brasil Carinhoso, a Aposentadoria de Pessoas de Baixa Renda, Telefone Popular, Programa de Cisternas, Projovem, Passe Livre para Pessoas com Deficiência Física, isenção da inscrição de concurso público, tarifa social de energia elétrica, CNH social e carta social. Todos esses programas, se você inscreveu em algum deles, seu nome já está lá no cadastro único. Essa é uma dica importante para você saber se você está cadastrado já lá no cadastro da cidadania, que é o Ministério da Cidadania. É uma dica importante. O Dorico, um assunto que eu quero falar diz respeito muito a Porto Seguro. Eu fiz um apelo à prefeita Cláudia, e eu fiz esse apelo, todo mundo aqui que está acompanhando a nossa live sabe do meu posicionamento político. Mas nesse momento, aqui não tem governo, oposição, não tem Cláudia, não tem o Baldino, nós temos agora, nesse instante, juntar esforços para tentar ajudar a nossa gente, a tentar ajudar a nossa cidade. E o que eu quero colocar é o seguinte. Primeiro, eu fiz um apelo a ela que pudesse dar, como foi feito lá em Salvador, como foi feito em outras cidades, estão distribuindo merenda escolar, distribuindo cesta básica para os alunos que não estão indo para a aula, porque tem parte dos alunos que vão à escola e faz a refeição lá. Só a refeição, às vezes, não tem comida em casa. Então, é uma forma também de ajudar as famílias de Porto Seguro, é fazer com que seja distribuída cestas básicas para as famílias dos alunos. Eu já fiz esse apelo à prefeita e volto a fazer aqui. A outra coisa não é
não é compreensível, não tem explicação, não tem o que dizer da medida da exoneração dos contratados, principalmente da educação. Não tem. Toda a recomendação de todo o mundo, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai distribuir 2 trilhões para a população. Aqui o governo vai distribuir dinheiro às pessoas para poder comer. E a prefeitura daqui cortou os contratos dos contratados aí. Não há o que entender. É algo que não dá para entender. Eu fiz o apelo a ela para ela voltar atrás, fiz esse apelo publicamente, mas eu quero também fazer um outro apelo. É que nesse momento existe na cidade algumas atividades comerciais que são muito sensíveis. Os ambulantes de praia estão sofrendo demais. Os mototaxistas, as pessoas que trabalham com serventes de pedreiro, pessoas que as obras pararam, parou tudo, a cidade parou toda. Então, eu queria pedir à prefeita que fizesse um programa específico para essas pessoas. Eu sei que o governo está fazendo, o governo federal está fazendo de forma global, para o país inteiro. Mas Porto Seguro tem peculiaridade, prefeita, que a senhora tem que estar atenta. Eu vi que a senhora renovou o decreto de mais 15 dias. É necessário renovação, porque nesse momento agora as autoridades sanitárias estão dizendo que o pico da doença poderá acontecer nessa semana ou na próxima. Então não dá para abrir comércio essa semana. As cidades que fizeram o fechamento continuaram fechadas, Salvador, Feira, né? O governador Rui Costa e tanto o prefeito Assemineto também está recomendando a fechar, porque essas próximas 2 semanas vão ser terríveis e a gente precisa estar em casa. Se a gente está em casa, a grande maioria, uma parcela grande da população, vai ficar sem ter o que comer. E aí é por isso que o Corona Voucher é fundamental e que a senhora também possa distribuir às famílias dos alunos e também dos ambulantes, cestas básicas, para ajudar essas pessoas. É o apelo que eu faço. Ou a própria merenda, né? A própria merenda. O governo federal, como a gente tem dito aqui, está mostrando para as pessoas terem acesso mais rápido ao Corona Voucher. Está fazendo a sua parte, de alguma forma, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. Nós estamos também no governo do Estado, o governador Rui Costa apresentou medidas importantes para as pessoas aí de baixa renda, como o governo do Estado irá pagar a conta de luz para as pessoas que consomem até 100 kW aí de energia por mês. E o governo do Estado vai isentar essas contas das pessoas que mais precisam. E as prefeituras municipais têm feito ações importantes. E a Prefeitura de Porto Seguro é uma prefeitura que tem uma estrutura diferente de outras cidades menores. Então, quando você fala de dar um auxílio alimentação para as crianças que comem normalmente na escola e não vão poder comer mais porque não estão indo às aulas, nós temos o repasse da merenda escolar que não vai mudar. Então, já a escola vai receber a merenda escolar de qualquer forma. Então, os recursos do Fundeb também, né? Os recursos do Fundeb estão sendo transferidos. Eu não sei por que tirou os contratados se o recurso do Fundeb está sendo recebido. Outra coisa que acabou de ver aqui, o Gilcinho que trabalhou na rádio Porto Brasil FM, ele colocou uma coisa interessante. Porto Seguro tem uma característica diferente. Aqui tem muitos músicos que tocam na Passarela, que tocam em Trancoso, que tocam no Arraial. Os restaurantes estão tudo fechados. As casas noturnas todas fechadas. Esses músicos todos estão passando por dificuldade. Porque eles eram contratados por shows. Agora, essas pessoas não estão tendo shows. É fundamental todos os músicos também, prefeita, ter uma atenção especial. Porque aqui são características bem diferentes de outra cidade comum. Aqui, essa cidade turística, nós temos uma quantidade gigantesca de músicos tocando na noite. Tocando no Arraial, Trancoso, Porto Seguro, tocando lá em Caraíva, né? Tocando nos bares, tocando nos restaurantes, tocando nas barracas de praia. Os dançarinos de Porto Seguro, quanta gente vive da dança em Porto Seguro. Então, nós estamos muito preocupados. Peço nesse instante que a senhora não me compreenda errado. Nesse instante, quem tem
a caneta aqui é a senhora. Só a senhora pode ajudar. Então, nós estamos aqui fazendo um apelo. Um apelo. Eu sei que a senhora já tem tomado medidas duras, necessárias, mas é preciso fazer mais. Então, é esse o apelo que eu quero fazer à prefeita Cláudia, e acho que ela tem essa responsabilidade. A Prefeitura de Porto Seguro, nesse momento, ela já respondeu com algumas intervenções, mas é preciso mais. É verdade, Hugo. A Prefeitura de Porto Seguro ela pode fazer mais, inclusive em outros setores, não só da educação, como você tem falado bem. Os ambulantes representam grande parte da nossa sociedade em Porto Seguro, que estão passando o momento mais grave de toda a sua história. São pessoas, Hugo, que não têm como fazer reserva. Elas não têm uma reserva guardada para momentos como esse. Esse coronavírus pegou todos nós de surpresa. Então, as pessoas precisam de uma ajuda emergencial e é rápido. A fome, quem tem fome tem pressa. Então, as pessoas que mais precisam, as pessoas que estão vivendo esse momento de dificuldade em Porto Seguro, uma cidade com um problema ainda pior, porque é uma cidade que vive de turismo. Então, os empregos que geram na nossa cidade, diretos e indiretos, todos eles vêm por causa dos aeroportos cheios, por causa dos ônibus que estão chegando, por causa dos hotéis que estão lotados. Mas, infelizmente, tudo agora parou. Os hotéis estão com problema de dificuldade financeira gigantesca porque não esperavam passar pelo que Imagina, né, amigo? Imagina os hotéis todos de um dia para o outro sem nenhum turista. E aí você tem a camareira, você tem recepcionista, você tem o pessoal da manutenção, você tem o pessoal da reserva, você tem o pessoal do restaurante que faz o café da manhã. Então, é uma loucura para todo mundo. É uma loucura. E a gente fica preocupado porque a pessoa fala, mas tem empresário que está demitindo, tem empresário que segurou um pouco. Mas até aqueles que seguraram um pouco, mas se não tiver receita daqui nos próximos 30, 60 dias, vão demitir também porque não tem dinheiro entrando para poder pagar os salários. E aí vai transferir para o governo federal para pagar o seguro-desemprego. Então, o que nós precisamos entender é que essa situação é gravíssima e vai ter um impacto gigantesco na vida dos comerciantes, dos empresários, mas pior ainda, dos trabalhadores. Pior ainda, daqueles que não têm emprego fixo e que se perder, aquele que tem emprego fixo, se perder, ainda vai ter 2, 3 meses aí de salário de seguro-desemprego. E aquele que não tem emprego, aquele que não teve emprego, aquele que vende sob o sol e sobre na praia, andando naquela areia fofa para vender um espetinho, para vender um milho. E esse pessoal vai fazer o quê? Né? O mototaxista, o pessoal da lotação, quem é que está andando? Está todo mundo parado, todo mundo preocupado. E aí, Kiko, a gente fica preocupado, é que a gente precisa entender que o governo da Bahia, hoje, teve cancelado a compra de 600 ventiladores, que são os respiradores, para as UTIs. Imagina você, o dinheiro pronto para pagar, lá na China foi cancelado a compra. E tudo pronto, já estava tudo pronto. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou 23 cargueiros lá para... Ele teve que buscar na China porque ele estava com medo de não conseguir comprar. Foi buscar 23 cargueiros de máscara e de equipamento de EPI para poder trazer para os Estados Unidos. Então, estava uma confusão no mundo inteiro. Pois é, você imagina... De equipamentos. Eu vi a reportagem do governador Rui Costa, que foi suspenso a compra dos ventiladores. Eu vi também o ministro Mandetta falando também que chegou 40 milhões de unidades de máscaras e utensílios de proteção para os profissionais de saúde, porque não pode ser distribuído para a população, porque se os médicos adoecerem, os enfermeiros adoecerem, aí é que lascou tudo mais, porque quem é que vai atender quem está doente? São os médicos, os enfermeiros, auxiliar de enfermagem, os maqueiros, o pessoal do SAMU. Esse pessoal da saúde precisa estar muito bem protegido, porque se eles adoecerem, aí é colapso total. A Itália, vocês viram, 40% dos profissionais de saúde estão doentes. Imagine o que significa isso, quase a metade. E a gente ainda não chegou a esse ponto. Mas lá em São Paulo, já tem vários hospitais onde os funcionários estão contaminados. Os 2 melhores hospitais do Brasil, Sírio-Libanês
e Albert Einstein juntos já mandou para casa 450 funcionários contaminados para fazer quarentena. Imagina o que é isso. Num hospital referência no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, nós não muito podemos grave. achar... É Nós muito não podemos triste. achar que isso é uma disputa política de partido A, partido B. Não tem jeito. Mas a gente fica muito triste aqui em Brasília quando a gente vê algumas posições do governo federal, e mais específico do presidente da República, que a gente entende que ele tem a preocupação econômica do país, até porque o país precisa andar. A gente entende esse lado, mas a gente fica muito triste quando ele tenta minimizar o problema, que é muito grave. Nós temos exemplos no mundo inteiro. Nós não estamos tendo um caso específico no Brasil de coronavírus. Nós temos um caso que chegou ao Brasil, que está passando pelos países mais ricos, que tem investimentos altos na saúde e que estão passando por dificuldade de atendimento. E quando chegar ao Brasil, nós deixarmos tudo como estava antes, todo mundo nas ruas, a curva de contaminação ela ia ser gigantesca. E o ministro da Saúde, muito assertivamente, ele tem tido uma posição muito clara, técnica e responsável em relação ao contágio do coronavírus e como nós temos... É o que tem nos ajudado, né? O ministro é muito preparado, né? Muito preparado. Eu tive a oportunidade de ser deputado com o ministro Mandetta no mandato passado. Ele era deputado comigo. E sempre todas as pautas que tratavam da área de medicina, desde os agentes de saúde até os médicos mais especializados, todas as pautas de projetos relacionados a essas profissões eram coordenadas por ele, porque ele sempre teve essa boa interação. Ele é ortopedista, médico ortopedista, mas na parte política ele é um cara que conhece muito bem como tratar crises como essa que nós estamos passando. Inclusive, eu sempre falei que foi um acerto do Bolsonaro quando escolheu o Mandetta para ser ministro da Saúde. Infelizmente, ele escolheu os ministérios técnicos, mas não estão deixando os técnicos tomar conta dos ministérios que era para ser técnico, né? Mas a gente torce para que ele caia a ficha, para que a gente consiga o mais rápido possível esse decreto emergencial, para poder auxílio emergencial, para poder estar ajudando quem mais precisa. Não devia ser uma atitude do Congresso Nacional. Não devia o Rodrigo Maia estar procurando os líderes partidários para poder votar isso o mais rápido possível. Isso devia vir da presidência da República. Mas ainda tem subestimado o que vai acontecer com o nosso país pós-crise, pós-coronavírus. Então, a gente espera muito que o presidente da República consiga botar o pé no chão. Nós conseguimos aqui parar de ter o debate com o confronto que existia antes. Ideológico, é verdade, mas que sempre manteve ali aquele confronto ideológico de posições políticas. É normal a diferença política, mas nesse momento não existe mais. Não existe mais oposição, não existe governo, não existe mais PSL, PT, PSOL, Novo. Não, nós somos um só. Nós estamos nos unindo e tendo os esforços de todos os partidos. Todos os partidos têm se esforçado bastante aqui em Brasília para votar por acordo as medidas que forem essenciais para combater o coronavírus no nosso país. E a gente espera olha só, Grico, da presidência. Acabei de receber aqui uma notificação de mais um morto na Bahia. Tinha morrido 5 e a atualização agora às 18h47 morre mais um. Então nós estamos já com 6 mortos confirmados na Bahia e 290 casos confirmados. Isso na Bahia. Mas isso não para de crescer em São Paulo, Rio de Janeiro, na Amazônia, Pernambuco. Pernambuco, a situação também está... Olha aqui, atualização de agora. O Brasil tem 359 mortes. Nisso, você imagina que só hoje, 60 mortes hoje. Então, não é brincadeira, isso aqui não é disputa política, é uma doença séria e que está matando muita gente no Brasil e fora dele. Nos Estados Unidos hoje foi quase 1.200. Então, ninguém aqui está dizendo que é uma disputa política lá nos Estados Unidos, lá na Itália, na Alemanha, na China. Não. Aí também é politizar onde não precisa. Nesse momento agora o país tem que estar unido e tentando salvar vidas. Essa é a missão de cada um de nós. É verdade. E nós estamos aqui de prontidão para todas as medidas que vier do presidente da República serem aprovadas com urgência pela Câmara dos Deputados, se for
em relação ao combate e à assistência àqueles que estão passando por essa crise. Então, nós já temos esse pensamento aqui dentro. Tudo que vier do governo federal, antigamente existia as discussões, o debate, a política faz parte, a política é tratada assim, mas nesse momento não existe mais isso. Nós vamos, todas as medidas do governo federal que forem no sentido de combater, de dar assistência, de dar um auxílio àqueles que mais precisam nesse momento tão importante, nós vamos fazer por unanimidade, independente de partido, independente de posição política, independente das posições locais, inclusive nas gestões municipais também. Todos sabem que aí em Porto Seguro nós fazemos oposição à prefeita Cláudia. Mas nós estamos aqui dispostos a ajudar no que for preciso em Brasília. Tenho certeza que você também aí, como é a oposição, mas tem a... Não, eu já coloquei a rádio à disposição. A rádio, inclusive, está anunciando lá as ações que a prefeita está fazendo, anunciando, inclusive, a campanha de vacinação dos idosos. A gente está fazendo o máximo que a gente puder para poder ajudar. Nesse momento, agora tem que somar esforços. Exatamente. E aqui em Brasília não é diferente. Aqui em Brasília, a prefeita Cláudia, em Porto Seguro, vai ter qualquer apoio que ela precisar. Como deputado federal, eu vou estar aqui disposto a ajudar, porque nós temos que estar unidos nesse momento tão difícil que a gente tem que pensar em Porto Seguro, não em governo, nem em oposição. Nós temos que pensar na nossa cidade, na nossa região. Nós vamos sofrer uma crise muito grave, financeira, econômica, uma crise que vai atingir ponta a ponta do nosso estado, do nosso país. E a gente tem que estar preparado e unidos para que a gente consiga passar por essa fase tão difícil e sairmos dessa melhores, unidos, mais fortes. Bom, eu quero aqui agradecer, já estamos aí encerrando 1 hora de transmissão. Eu quero aqui agradecer a todos pela audiência, espero que tenhamos respondido as suas dúvidas. Se tiver alguém que tenha dúvida, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live para que as pessoas possam ter acesso a essas informações. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos e vamos ficar em casa. É com você, Drico. Eu quero te agradecer também pelo participar aqui da live com você hoje, poder falar um pouco mais desses auxílios que vão ajudar a amenizar a dor aí dos pequenos que precisam tanto dessa ajuda emergencial para poder estar passando por esse momento de crise. Quero agradecer a todos aqui que acompanharam a live no Instagram, dizer que nós estamos aqui em Brasília de prontidão para ajudar o nosso povo, para ajudar o nosso estado, e nós estamos aqui incansáveis. Nós vamos passar por esse momento difícil, nós vamos sair mais fortes dele, e vocês vão sempre ter aqui um deputado que vai representar a nossa cidade todos os dias do nosso mandato. E nesse momento, mais importante do que nunca, nós estamos todos unidos em prol do nosso estado, e por Porto Seguro não é diferente. Conte sempre comigo. Vamos passar por essa crise, nós vamos passar por ela maior, nós vamos ter danos. A crise vai atingir a todos, mas nós vamos sair dessa